1994, esse menino Mike, ele tirou a própria vida, e ele tinha um carro, um Mustang amarelo, que era muito conhecido, ele era meio que conhecido por causa do carro, e no velório, os pais, né, para conscientizar as pessoas, entregou cartões com fitinhas amarelas e frases, né, que pudessem tocar as pessoas para a importância do assunto, né, de problemas emocionais que as pessoas possuem e que, infelizmente, às vezes nem mesmo os próprios pais conseguem identificar que aquela pessoa está precisando de ajuda, né? Então, assim, isso no Brasil chegou muitos anos depois, somente em 2014, que esse termo chegou através de campanhas também. Aqui no Brasil, como sempre, nós estamos meio atrasados, né? E 10 de setembro já era conhecido mundialmente como a data voltada para a prevenção do suicídio. Então, isso já era uma coisa global. E aqui no Rio de Janeiro a gente não inventou nada, a gente apenas tardiamente, né, porque foi muito tardiamente, a gente chamou atenção para uma situação que já existia no mundo inteiro, né? Então, a criação de Setembro Amarelo, ela é mesmo um momento onde a gente tenta conscientizar sobre esse tema, né? A importância de se dar atenção para essa questão da saúde mental, porque isso é vital, né, gente? Quando a gente não tem saúde mental, a gente não tem nada, né? Os sintomas que levam à depressão profunda e, consequentemente, levam ao suicídio, na maioria das vezes, são sintomas que as pessoas têm vergonha, são sintomas que as pessoas não conseguem reconhecer. Então, elas vão, viram uma bola de neve, elas vão tapando o sol com a peneira, elas vão achando que aquilo ali é um problema que ela vai ter como resolver em algum momento, e aquilo realmente vai se transformando em um problema maior, e quando elas percebem, elas estão no fundo do poço, não conseguem mais sair e não pediram ajuda. Então, esse mês de setembro, ele é um mês relevante, mas na verdade a gente tem que olhar para isso o ano inteiro, né? Mas é importante a gente ter um mês de referência aonde a gente possa, de certa maneira, falar com mais intencionalidade sobre o assunto, levar conhecimento para as pessoas do que está acontecendo, levar conhecimento sobre os números que existem, que são alarmantes, preocupantes, e infelizmente as pessoas não têm conhecimento disso, né? Então, as organizações, né, elas começam a utilizar esse mês para levar ações de conscientização, como nós aqui, por exemplo, estamos usando o mês de setembro, para trazer essa aula de conscientização sobre a saúde mental, emocional e a prevenção, né, gente? Porque quando a gente consegue identificar e a gente trata isso no momento certo, às vezes a gente consegue evitar que uma bolinha se transforme numa bolona, né? A gente consegue evitar a depressão, ou então durante a depressão esse quadro consegue ser revertido e não precisa chegar a alcançar, né, uma situação dessa de suicídio que é realmente o pior dos mundos. Gente, os números são esses mesmos, é alarmante, é assustador, mas são 700 mil por ano. Isso aí são informações, tá? São números mesmo, trazidos pela OMS. E isso é porque isso é uma estimativa, tá? Aí você imagina, um em cada 100 mortos é por causa do suicídio. Se a gente for contar as tentativas frustradas que acontece muitas vezes, né? Esse número não sei se dobraria ou triplicaria. Esses números são importantes porque, né, aqui no Brasil a gente teve um crescimento exponencial. Enquanto no mundo começou a diminuir por causa de muitas ações de conscientização, aqui no Brasil, como sempre, tardiamente. Então, os números estão crescendo. Ao invés de diminuir, os números estão realmente crescendo. Isso é uma coisa que deixa a gente um pouco preocupado, mas como a gente já sabe, a gente traz esse conhecimento aqui sempre. É, o Brasil é o país mais estressado do mundo, né? Então você imagina, o estresse é só a pontinha do iceberg.
Então, por que isso, Luana? Por que que o Brasil, ou não é só o Brasil, né? As Américas, digamos assim. Por que que as Américas estão tendo um crescimento exponencial? Está tudo conectado, né? Situações sociais, a dificuldade de conseguir melhorar, sair de situações financeiras ruins. Então, isso tudo afeta, né? Quanto mais problema a gente tem, quanto mais a gente tenta sair do buraco e não consegue, mais a gente se entrega, né, aos nossos problemas psicológicos, aos nossos medos, às nossas falhas, né? Então, com certeza, isso é uma das causas, né, de depressão social, digamos, né? Tem uma conexão. E o Brasil é referência, mas ele também, mesmo que tardiamente, ele começou a combater isso de uma maneira boa. Inclusive o SUS hoje ele oferece tratamentos gratuitos, inclusive aqui em Indaiatuba, tá? A prefeitura tem projetos sociais muito bons relacionados a isso. Eu sei dizer isso com propriedade porque a minha mãe é uma pessoa depressiva e ela é uma pessoa que nega tratamento. Você imagina, né? Eu, que sou a louca, apaixonada pelos olhos, quando ela vem aqui para minha casa, eu tenho que fazer aromaterapia nela forçada, porque ela é tão difícil que eu faço o inalador, pingo na mão dela e ela finge que não vê. Mas aqui em Dayatuba, quem não conhece, tá? Pode procurar a prefeitura que tem uns projetos muito legais voltados exatamente para a atenção do psicológico. Agora vamos falar de números, porque é importante isso. Aqui no Brasil já ultrapassaram, né, registros de 15 mil casos por ano. E pode ainda ser maior, como eu já tinha citado, no caso das tentativas onde as pessoas não conseguem, né? Graças a Deus, tem muitas pessoas que tentam e não conseguem. Então, se a gente for pensar em 15 mil casos, e esses 15 mil casos afetando 15 mil lares, né? Porque a pessoa que passa por um luto relacionado a um suicídio, o luto dela é um luto muito diferente do que uma pessoa que perde um ente querido ou um amigo por uma questão, um acidente, uma doença. Né? Que você já sabe que a pessoa está ali passando por um problema de saúde, é muito diferente. Você imagina uma mãe perder um filho, como a história do Mike, né? Os pais perderem um filho de 17 anos que realmente tira a vida e eles nem tinham consciência de que ele estava passando por problemas. Então, assim, estudos indicam isso que eu estou falando, né? Que esse luto é um luto que pode virar, se não, não se prestar atenção para isso, é um luto que com certeza pode virar também um suicídio futuro. Então, esse assunto é um assunto pesado, triste, mas eu tenho certeza que a gente tendo consciência dos números, a gente consegue olhar para isso com um pouco mais de atenção e cuidado. Às vezes, tem muitas pessoas que fingem que está tudo bem, são pessoas que às vezes enganam até com a alegria. Você acha que aquela pessoa quando ela é alegre excessivamente, você pode desconfiar que alguma coisa tem por trás. Dá para perceber, mas você tem que olhar com olhos de quem quer ver, né? E às vezes é difícil você fazer isso, a vida é muito atribulada, né? Então a gente precisa realmente olhar com os olhos de quem quer ver, para as pessoas que a gente ama, né? Para os nossos amigos, para os nossos companheiros. E essa aula de hoje tem esse intuito. Bom, mais números, né? Brasil cresceu 11,8 só em 2022, ou seja, em um ano, 11,8% em comparação é um número muito alarmante, né? Foram registrados 16.262 suicídios no ano de 2022. É uma média de 44 por dia, gente, é muita coisa. Bom, todas essas informações, tá? Elas foram realmente tiradas de pesquisas que nós fizemos. Se vocês quiserem pesquisar um pouco mais, é só vocês entrarem no site do Setembro Amarelo, tem muita informação lá. E agora eu realmente quero falar de coisa boa e falar de como é possível, né, a gente dar atenção a esse problema tão, tão, tão importante. E eu vou chamar uma maravilhosa, que é a Célia, essa profissional incrível que sabe falar dos óleos essenciais maravilhosamente bem.
e ela vai trazer conhecimento para todos nós e direcionar os melhores olhos para determinadas situações. Então, eu chamo, vou descompartilhar aqui a minha tela para chamar a Celinha. Foi. Boa noite, meus amores. Tá contigo, Celinha? Obrigada, Luana. Quão importante é, né, a gente falar desse tema. E a Luana trouxe brilhantemente essa introdução para a gente. Deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Célia Ico, formada especializada pela odontologia da Unicamp, especialista em canal. E esse tema é especialmente importante para mim porque eu passei por uma situação bem complicada durante algum tempo. Cheguei, né, nessa fase, mas eu tive crises depressivas, tive crises de ansiedade, principalmente na época que eu cuidava da minha mãe, né? Eu tive uns períodos bem difíceis. Então, o quão importante é a gente olhar para isso. Eu falo que se eu não tivesse o suporte dos óleos essenciais, não sei como é que seria. Para mim, esse período que eu cuidei da minha mãe foi um período realmente muito difícil, né? E na época que eu era dentista, que eu penso? Eu fiquei pensando, gente, imagina se eu fosse dentista e estivesse cuidando da minha mãe, como que eu ia fazer? Né? Eu fiquei quase 2 meses dentro de um hospital cuidando dela, e como dentista eu não teria condições. E com esse tipo de empreendedorismo, a gente tem liberdade geográfica, né? De poder trabalhar de onde a gente estiver. E eu trabalhava de dentro do hospital. E isso é muito importante, sabe? E eu continuava tendo renda. E aí eu ficava pensando nisso, falei, meu Deus, como seria como dentista pagando aluguel, né? E tendo que cuidar da minha mãe ali, não ia ser possível, porque eu sou filha única. Como que eu ia deixar minha mãe e pagar alguém para ficar com ela, né? Então é realmente muito complicado. Então eu agradeço hoje e de todas as formas, não só pelo produto, mas pelo negócio também, que falo que eu sempre conto a história da minha mãe, mas a gente dificilmente abre para falar da gente, né? Então hoje eu vou abrir um pouquinho para falar também da minha história, que quando eu estava cuidando da minha mãe, eu tive um surto, porque eu acumulei muitas funções, né? Eu já estava como líder e eu tinha equipe para cuidar, eu tinha uma casa para cuidar, eu tinha minha mãe para cuidar, que ela estava acamada, então eu tinha que fazer tudo, inclusive dar banho. Aí me ensinaram depois, nessas internações, como fazer banho de leito. Então, assim, não foi um período muito fácil e eu achava realmente que eu não ia dar conta. E por que que eu consegui dar conta? Eu vou contar um pouquinho para vocês, pedir licença para compartilhar um pouco dessas maravilhas que me sustentaram nesse tempo, né? Só um minutinho. Vocês estão vendo? Aí, né? Setembro Amarelo. Vamos lá falar um pouquinho, continuar, né, com o nosso papo. A Luana já falou sobre essa questão de saúde emocional, né? Que 10% da população sofre com transtornos mentais. Aí a gente pensa, transtorno mental, porque a pessoa é dessas que a pessoa tá meio despirocada. Gente, eu acho que hoje, nesse mundo moderno,
Tá todo mundo meio despirocado, principalmente depois da pandemia que a gente passou, né? E o que é mais alarmante é a maioria dessas pessoas são adolescentes. Então, assim, enquanto eu tava tomando meu banho, eu fiquei pensando, nossa, o adolescente já tem essa dificuldade, porque ele está saindo de uma fase muito familiar e ele vai para uma fase mais social, né? Então ele tem que se encontrar socialmente, é onde ele fica muito mais próximo dos amigos, um pouco mais longe da família. Muitas vezes eles ficam intocados dentro do quarto e a gente não tem como também invadir muito a privacidade. Então, assim, os pais ficam naquela, né? A gente tem que, ao mesmo tempo, dar uma orientação, mas ao mesmo tempo a gente não pode tirar totalmente a privacidade. Então, é um limite muito tênue, né? E a gente tem que, ao mesmo tempo, ficar de olho, porque nas redes sociais a gente sabe que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E o Brasil hoje é o país que lidera o ranking de ansiedade e depressão, à frente de países como Angola, Portugal, Moçambique, Estados Unidos. E a saúde emocional, para a gente ter uma vida saudável, também estava pensando muito sobre isso. O que que eu fazia com a minha filha de 12 anos, que já estava entrando na sua adolescência, para ela não ficar tanto tempo nas telas? Eu coloquei ela em uma atividade física que ela gostava, que era a dança. Então, ela fazia muitas aulas de dança, entrou até para o grupo de competição. Então, eu creio que isso ajudou muito minha filha, né? Não ficar tanto nas telas. Além do que, principalmente esportes competitivos, ajudam a criança e o adolescente a aprender que você fracassar é normal, que você não ser sempre o primeiro é normal, porque isso vai criando o que na gente? Resiliência e aceitação de uma frustração e que aquilo que a gente naquele momento não foi o melhor, o que que a gente tem que fazer? Treinar mais para depois ficar melhor ainda, né? Então, isso, com o passar dos anos, quando a criança adolescente fica nos exercícios físicos, principalmente com competição, ela acaba aprendendo isso, né? Então, assim, o quão importante é a gente se exercitar. Então, a alimentação também tem muito a ver com a parte cognitiva, porque através de vitaminas e minerais, muitas vezes você não é que você não está bem, às vezes falta vitamina. Ah, eu tô apática, às vezes falta vitamina, né? Às vezes você tá com uma anemia, nem sabe. Então, a alimentação é extremamente importante. O exercício físico, ele traz para a gente também, além dessa questão que eu falei da resiliência, e a gente aprende a constância com o exercício físico. Tudo isso ajuda a gente. E fora que quando a gente faz exercício físico também, a gente cansa fisicamente e a gente libera as endorfinas e nosso cérebro funciona melhor. Quando a gente dorme bem, a gente também tem um emocional melhor, né? Por quê? Porque durante o sono, muitos neurotransmissores são produzidos, né? O controle do estresse, que eleva os níveis de cortisol, né? E suplementação adequada. Tudo isso são bases para você ter uma vida saudável. E a gente vai falar aqui um pouco sobre a questão de aromaterapia. Por que a gente usar aromaterapia em vez da alopatia? Ah, então quer dizer que você é contra remédio? Não, eu não sou, principalmente que eu sou formada, né, na área de saúde. De jeito nenhum que eu vou falar que não é para usar remédio. Quando eles são necessários, prescritos, e se a pessoa já utiliza, então siga a prescrição do médico. Isso não quer dizer que a gente não possa aliar os óleos essenciais e algumas outras práticas,
para diminuir, desculpa, o uso desses medicamentos, né? Que é muito mais saudável. E afinal de contas, o que são os óleos essenciais? Eles são compostos voláteis que evaporam e são encontrados nas plantas. Eles são retirados a partir de frutas, flores, especiarias, casca de árvore, raízes. E eles são muito, muito mais potentes do que as ervas. Então, imagina que uma gotinha só de peppermint é equivalente a 28 xícaras de chá. Imagina a concentração e a potência disso. Eles são 100% científicos, a gente acha lá no PubMed, vários artigos científicos. São soluções naturais alternativas para diminuir o uso de medicamentos e custam centavos por gota e praticamente sem efeitos colaterais. E como que a gente pode usar? De forma aromática, inalando os óleos essenciais, pode ser diretamente do frasco ou pingando na mão e fazendo a inalação ou nos difusores pessoais ou no difusor ultrassônico. Pode ser feito de forma tópica, massagem com cremes, com géis, pode ser passado assim, dessa forma com um vidrinho Rolon, né? E passando em várias partes do corpo, dependendo da necessidade. E podem também ser ingeridos, colocando como, por exemplo, hoje eu estou com a minha água saborizada, né? Mas tem que ter atenção aqui, não é qualquer óleo que pode ser ingerido. Tem os óleos certos e tem que ter um certificado de pureza, como a doTERRA tem o seu CPTG, que eles fazem mais de 50 testes antes de chegar na tua mão. E por que que a via olfatória funciona tão rápido que o pessoal fala, nossa, mas em segundos você já fica melhor? Sim, porque o nosso sistema olfatório é ligado diretamente com o nosso sistema límbico. E o nosso sistema límbico é o nosso centro das emoções. Então, é por isso que funciona assim tão rapidinho. Lembra quando a gente vai no médico, vai fazer uma cirurgia e tem aquela anestesia inalatória e a pessoa já apaga rapidinho, em segundos ela já apaga? Exatamente por isso. E agora eu vou falar com vocês de um kit, que foi o kit que eu digo que me salvou nessa época da minha crise. Que se não fosse esse kit, eu não sei realmente como é que eu estaria hoje. Vou dividir também com a nossa querida aromaterapeuta, a Lu, a gente vai se dividir para contar um pouquinho desses óleos maravilhosos. Esse, gente, foi o que me segurou lá no hospital. Eu inalava ele várias vezes ao dia. O Console. Console, realmente, ele é um consolo, ele é um conforto e ele nos traz uma esperança. O console, ele tem olíbano, que é o óleo que Jesus recebeu quando nasceu. Esse óleo, ele é muito, já foi muito usado, né, nas práticas meditativas de várias religiões. É um incenso, se chama olíbano, mas ele é um incenso que Jesus recebeu. E ele é um dos que traz a nossa conexão com o divino. Tem também a rosa de todos os óleos é o que tem a frequência mais alta, quer dizer, ela te eleva, né? Então, ele é muito usado para luto, tristeza, liberação emocional, reafirmação, medo, alívio emocional da dor. Então, naqueles momentos que a gente está desesperançado, a gente não sabe o que fazer, o console nos abraça. Ele é aquele abraço que a gente precisa, sabe? Ele nos conforta. E eu realmente sentia isso quando eu inalava o console. E por conta do Ylang Ylang, ele ajuda também a regular os batimentos cardíacos. O PICE.
Peace eu usava muito porque ele ajuda em pensamentos acelerados. Quem tem TDAH, Peace, ele é fantástico. Por quê? Ele tem vetiver. O vetiver, ele aterra a gente. E tem a manjerona também, que é um óleo que acalma e deixa a gente mais tranquila. Ele combate esses sentimentos de ansiedade. Peace quer dizer paz. E realmente, quando eu estava com aqueles meus pensamentos agitados, eu fui no médico. Eu fiquei realmente preocupada, sabe? Porque eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu preciso cuidar da minha mãe, mas eu não estou em condições nem de me cuidar, então eu preciso de ajuda. E eu fui no psiquiatra, pedi ajuda, porque nesses momentos a gente não pode falar assim, ah, eu vou resolver tudo sozinha, né? Porque a gente tem isso, pelo menos eu fui criada para ser muito independente. Minha mãe sempre falava que a gente tinha que ser independente. Ser independente, sim, mas você deixar o seu emocional de lado, sendo que eu tinha alguém que dependia de mim, eu não podia fazer isso, né? Seria uma irresponsabilidade minha. Então eu fui sim, ao psiquiatra, porque eu me sentia extremamente agitada e ao mesmo tempo que eu estava agitada, eu me sentia apática. Tinha dias que eu me jogava no sofá, a minha cabeça fervia de coisas que eu tinha para fazer, um monte de gente me chamando, um monte de coisa para fazer, só que eu paralisada numa ação, assim, sem ação mesmo, paralisada. Então, aquele vídeo que eu fiz de chamada era daquele jeito que eu me sentia. Era daquele jeito. Então, quando você está nessa de paralisia, peça ajuda, né? E eu falei para o médico, falei assim, doutor, eu vim aqui para pegar uma receita porque eu quero ter uma segurança. Eu queria ter uma segurança de uma receita, mas na verdade eu não queria usar. E eu não usei. Eu falei, eu vou fazendo uma tentativa. Se com essa tentativa eu não, realmente, eu perceber que eu não estou dando conta, eu vou entrar em medicamento. Então a gente tem que saber esse limite, né? Então eu usei o Pice, eu usei o console e consegui aos poucos, não foi de uma hora para outra, aos poucos, usando os olhos, eu consegui sair de todo esse turbilhão que passava na minha mente, né? Passei um aqui. Só um minutinho, gente, desculpa. Pronto, voltou. E o Forgive? Forgive, a gente fala que é o óleo da raiva, né? Irritação, você que está sempre irritado, mas ao mesmo tempo ele é o óleo do perdão, né? É, por que que eu usei muito Forgive? Porque eu sentia às vezes muita culpa e ficava pensando, ai, será que eu fiz o suficiente? Muitas vezes a gente pensa isso, será que eu fiz o suficiente? Será que eu não poderia ter feito um pouco mais? Então, quando eu me sentia assim, eu usava o Forgive, porque eu tinha que me sentir tranquila de que eu tinha sim feito tudo que eu podia, principalmente no final. Eu não tinha mais o que fazer, eu já estava avisada, né? Então, é um período muito difícil. E eu penso que, às vezes, a pessoa que está ali naquele limite e fica pensando, ou se culpando, ou achando que ela não é suficiente, o Forgive vai ajudar a nos dar um alívio, a nos mostrar que a gente é suficiente, né? E nos momentos de raiva, às vezes a pessoa que está ali naquele momento tão difícil mental,
ela fica com raiva dela mesma e ela não se perdoa às vezes. E o forgive vai fazer isso. O forgive não é só para perdoar o outro, mas muitas vezes é para a gente se perdoar, né? Ele é muito importante para isso, para a gente se perdoar. Olha o que que ele tem. Ele tem mirra. A mirra é o acolhimento de mãe. Ele nos abraça e ele tem também bergamota, que traz a autoestima, né? Então, uma pessoa que está ali naquele limiar querendo ir para o outro lado, por que será que ela quer? Porque ela não ama nem a ela. Ela não se sente que tem um valor, né? E a bergamota vai trazer isso. A bergamota vai trazer você é suficiente, uma autoestima, um autoamor, né? Então, gente, eu vou parar aqui, porque a gente ainda tem mais uma querida para falar, uma mulher que ela é uma aromaterapeuta de muita qualidade e, além de advogada, é uma mulher muito sensata. Tenho aprendido muito com ela esses dias, né? Junto com a Luana. E eu tô, assim, muito feliz de estar dividindo o sistema com essas duas mulheres, porque a gente aprende muito uma com a outra. Então, vem pra cá, querida Lu Fagundes. Eita! Eita, eita, eita! Eu já vou chegar aqui com uma energia mais alta. Gente, que assunto é esse? Nós estamos aqui para falar do quê? Nós estamos aqui para falar de vida. E eu, de verdade, gente, eu titubeei bastante para trazer aqui um conteúdo anterior aos óleos essenciais, que é o qual eu vou terminar esse kit aqui, ó, o kit Emotion, eu vou terminar de passar os três últimos óleos, mas eu tô aqui para contar para vocês algo que talvez eu tenha guardado para mim até hoje à tarde, porque antes de eu estar aqui com vocês, eu estive com o meu marido para que eu pudesse estar mais à vontade de estar aqui com vocês. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz e grata pela vida. Para quem não me conhece, eu sou a Lu Fagundes, sou mãe, esposa, estou aqui nessa caminhada, nesse lugar, de maneira que eu fui sendo trazida para cá e eu me identifico muito com isso aqui. E hoje eu quero contar para você, gente, é praticamente um testemunho. Nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, sobre tudo isso. Eu sou a pessoa que tentei. Então, quando hoje eu falo sobre família, quando hoje eu falo sobre comportamentos, quando hoje eu falo sobre comunicação, é que eu entendi que quem não cura, quem não sara, repete. E quando eu virei mãe, eu pude perceber que se eu não fizesse esse processo comigo, se eu não fizesse esse processo interno, eu poderia passar isso geracionar também na vida da minha filha. Eu, quando comecei a estudar para fazer uma faculdade, que era o meu sonho, junto com o meu irmão, eu sabia que algo estava estranho dentro da minha casa, eu sabia que algo era diferente das demais casas pelas quais eu frequentava, das minhas amigas. O meu pai trabalhava fora a semana inteira, vinha de final de semana, e aquilo tudo era muito estranho, porque a gente não conhecia onde ele trabalhava, a minha mãe não conhecia onde ele trabalhava, era algo velado, onde ninguém, todo mundo sabia, mas ninguém falava sobre aquilo. E é por isso que eu acho que Deus manifestou em mim a fala, a conversa, porque tem que colocar para fora, tem que falar, tem que analisar, tá estranho, fala, tá uma nuvem, conversa, porque eu, aos 18 anos de idade, quando a gente fala sobre essa pesquisa, né?
na grande maioria das vítimas e das pessoas são adolescentes. Eu fui essa pessoa. Eu tentei tirar minha própria vida por conta de um problema familiar, porque eu não conseguia lidar, eu não tinha conversa, eu não tinha como saber lidar com aquilo. E eu sou aquela pessoa que eu posso dizer para você que ninguém quer tirar a própria vida. A pessoa não dá conta de administrar aquilo tudo que ela não conhece. Portanto, todas as vezes que eu digo, não tenha dúvida na sua vida de nada, é a dúvida que te tira a vida, é a dúvida que te tira a vitalidade, é a dúvida que te faz ter pensamentos, ter conclusões que às vezes é adverso da verdade. A verdade é uma só e a mentira tem 5 milhões. Qual que é mais fácil de você estar vivendo ela? Então, isso tudo, eu tenho certeza que Deus permitiu que eu tivesse aqui. A forma pela qual, gente, não foi algo nada trágico nem nada, eu só reuni muitos remédios, tá? Que a minha avó tomava, eu sabia que era tarja preta. E eu fui interrompida por uma amiga na faculdade, porque eu não fiz dentro da minha casa, lá onde eu estudava. Quando eu fui para a faculdade, o meu pai me levou para dentro da casa dele com a outra família que ele tinha. Eu não tô querendo aqui falar mal do meu pai, tá bom? Isso tudo é curado, pelo amor de Deus, não tem vítima aqui mais. Não existe nada mais disso. Eu sou uma pessoa levantada para que outras pessoas tomem consciência. Eu amo meu pai. Meu pai é uma pessoa maravilhosa. Ele me amou e me ama. Ele é digno de me ter como filha. Eu sou hoje uma pessoa absolutamente aberta, absolutamente clara sobre todas as coisas. Ele é um excelente pai, pode não ter sido um excelente marido, mas quem escolheu foi minha mãe, não tem nada com isso. Ou seja, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a falta de comunicação, a falta de você realmente colocar para fora, ou você vomita as coisas que estão dentro de você, ou você vai ter que fazer cocô, vai ter que sair por algum lugar. Porque se não sair de algum lugar, você vai virar ou merda ou vai virar vômito. Você entende? Então, o que que é a minha vida aqui na Doterra? Quando eu falo para vocês que eu faço isso aqui porque eu tenho um mover aqui, é porque esse mover ele começou aos 17 anos de idade, quando todo o conflito da minha vida se iniciou sem eu ter consciência do que fazer. E por que que hoje eu trabalho com isso aqui e eu não faço não por dinheiro, mas eu estou aqui pelo dinheiro também, mas não faço por, mas estou pelo, tá? Eu, sem nenhum tipo de demagogia sobre nada, eu uso a minha dor, aquilo que eu passei, para que eu possa ter uma ativação dentro de mim, que isso aqui não tem como sair da minha vida. É imparável, porque é a minha história, isso aqui sou eu, entende? Então hoje, quando eu olho para minha filha, eu analiso minha filha, tudo que eu falo, tudo. A minha filha, ela escuta aqui dentro da minha casa que ela tem uma bunda linda, que ela é gostosa, que ela é maravilhosa. Ela escuta de mim, para ela não entender lá fora que ela tem carência e querer escutar lá fora. A minha filha é aberta comigo, você entende? Então, a comunicação, ela tem que ser real. A verdade é uma só. A minha filha tem que saber como ela foi feita. Como é que não pode falar de sexo com adolescente, gente? Pelo amor de Deus, se o adolescente veio do sexo, você também. Então, são coisas que vai se fazendo, que a gente não conta, que a gente não fala, que deixa pra lá, que isso vai se tornando algo obscuro e a obscuridade leva-se a coisas trevas, leva-se à escuridão. Então é sobre isso que eu falo sempre. Não pare de falar sobre comunicação, sobre ser aberto, sobre a verdade, porque e não pare de prestar atenção nas pessoas que estão ao seu lado. Eu não dei sinais. Eu não dei sinais. As pessoas não entenderam. Quem percebeu que eu estava dentro de um banheiro e estava há algum tempo, foi uma amiga que nem era tão incomum, era uma prima de uma amiga que morava na mesma, como que chama aquele negócio lá, gente, quando se une tudo, os estudantes para estar lá.
na casa lá, tudo junto, faz tanto tempo. E ela que foi que bateu na porta e ela que me trouxe a realidade. E eu entendi aquilo ali de uma forma muito forte em mim. Só que eu guardei isso durante muitos anos. E hoje é a primeira vez que eu consigo falar. E por que que eu tô aqui para falar para vocês tudo isso, gente? Porque os óleos essenciais, eles não são um produto que hoje eu trago para o mercado por conta de que eu quero que você use óleo, ou eu quero que a pessoa faça dinheiro, ou eu quero mudar a vida das pessoas. Eu tô aqui para contar que a minha vida foi transformada. Porque, novamente, quando eu não curei e quando eu me vi numa faculdade onde tinha passado toda uma carreira, eu perdi esse irmão que estava comigo na faculdade de acidente de carro e eu fui guardando, e de repente o divórcio dos meus pais cai dentro do meu escritório, eu fui de novo para a cama, mas dessa vez eu tinha motivações a mais, eu tinha intenções maiores. Minha filha, meu marido, a minha vida já era outra, já era transformada. E entre os óleos essenciais e realmente me trazem o suporte que ali eu estava necessitando naquela hora. E quando eu levantei aquela hora, eu estava em outra empresa, juntamente com a Sandrine, com o Paolo, com o El. Quando chegou no final de 2022, tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, todo esse chamado sobre comunicação, sobre família. Essa geração aqui, nossa, vai embora um dia, mas deixará responsabilidade sobre as demais que vêm, tá? E aí, quando eu decidi, no final de 2022, que eu queria desenvolver o mercado da Doterra justamente por conta do meu chamado. Deus é maravilhoso, Deus me ama e fez com que a Sandrine chegasse dias antes de eu dar a notícia e falar que nós estávamos vindo todos para a Doterra. Então, o que eu quero falar para vocês aqui, gente, é que esses óleos essenciais, eles não são só um produto e não os veem só como um produto. Eles são apoios, suportes, eles não são remédios. Porque o remédio, ele vem para cauterizar. Isso daqui vem para curar. Isso aqui vem para que você possa ter um tipo de comportamento diferente. Então, aliados aos óleos essenciais, se você não abrir sua boca para que a pessoa tenha uma nova perspectiva de vida, uma nova visão, aquilo que para ela tá obscuro, mas que você vai ser apoio, você vai ser ouvido, você vai ser ombro para essa pessoa, você vai ser mão para essa pessoa, para guiar essa pessoa. Se você não está disposto e disponível para isso, você só está vendendo um produto. E esse produto tem prazo de validade. Um dia ele acaba, a pessoa não abre e tá tudo certo. E não tem aqui nenhuma lei falando que é para você fazer isso. Mas se você fizer, cara, você pode ter certeza que você vai estar levando apoio, como um dia eu não tive, mas o Senhor queria que eu estivesse aqui para que eu pudesse ser boca dele aqui e levar isso adiante. Então, o meu compromisso aqui é com famílias, o meu compromisso aqui é com gerações futuras, o meu compromisso aqui é com cada uma das pessoas que falam sim para mim, e o meu compromisso aqui para mim aqui é levar a verdade acima de tudo. Não importa, eu não tenho medo de notícia ruim, eu só não vivo a mentira, porque a mentira quase tirou a minha vida. Ou seja, eu fico muito feliz de estar aqui e claro, né, gente, que eu não quero aqui ficar trazendo para vocês, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas entendam que existe vida. Nós podemos levar vida. Aonde não tem, às vezes, vitalidade, tem vida, tem oportunidade. Você é esse carro, você é esse motor, você é essa pessoa que pode levar. E é com alegria que eu quero passar o Setembro Amarelo, porque eu tô aqui para abrir minha boca, eu tô aqui para abrir mentes, eu tô aqui para levar, eu tô aqui para abrir mercado, eu tô aqui, entende? E se eu tô aqui, imparável, isso eu sou e estarei. Então eu vou terminar os demais óleos do Kit Emotion. Qualquer óleo que você colocar na mão da pessoa é algo, uma entrada para que você coloque mais vida na vida dela através da sua boca. Não é só sobre os olhos. Ela pode pegar um lemon, ela pode sentir. Se você estiver do lado dela, em apoio com ela, comprometido com ela, querendo entregar para ela, daqui a pouco eu tenho todos os 150 óleos que existem no Brasil, eu tenho todos aqui, mas eu não fui assim que eu comecei. Ou seja,
Bora junto, vou dividir tela pra gente terminar com muita alegria essa aula, porque é disso que eu falo. Ninguém tá atrás de coisa ruim, ninguém tá atrás de querer saber de coisas que não nos agrada. E é isso que eu sempre quero passar. Não sei se a minha tela já tá abrindo aí com vocês. Provavelmente sim. Vou só expandir agora. Agora sim, ok? É? Não? Ok, muito bem. Até passou um a mais aqui, que é abusar dessa internet. Vamos ver. Pronto. Cheer. Eita, eu não sei se é cheer, eu não sei se é share, eu só sei, gente, que ele traz alegria, sabe? Se fosse para você pegar dois olhos, eu não vou falar só de um, não. Dois olhos do Kit Emotion, pega e lembra de mim, do Passion, porque você tem que ter paixão pela vida. Você tem que ter paixão pela vida. Eu, de verdade, quando eu passei por um processo, né, de cura mesmo, de perdoar, eu tive que fazer isso por mim, eu tive que me perdoar, porque durante muitos anos a minha mente não parava, não parava, não parava, na busca incessante de entender por que que eu cheguei naquele ponto e por que que eu cheguei, mas não foi por quê, foi para quê? Foi para que eu tivesse aqui hoje, foi para que eu levasse isso aqui hoje. E o Tier, gente, ele promove alegria e bem-estar, ou seja, ele é um carro-chefe para você começar já passando nas pessoas para que elas entendam. Eu sempre vejo algumas pessoas falando sobre a resistência dos óleos essenciais e realmente existe pessoas com resistência. Só que se você chegar onde pingar, a pessoa para tomar, talvez ela não queira. Mas esse daqui, ó, não tem como, a pessoa ela vai aceitar, você dá uma passadinha. A Sam mesmo hoje falou sobre isso, passou lá nas pessoas. Ou seja, gente, é possível nós fazermos isso. Para depressão, desânimo, histeria, ansiedade, desconexão, TPM, eita, vou tomar banho hoje. Inflamação, já contei, né, que eu tô de TPM, obrigada. Inflamação e rigidez, eu tenho dose do marido e da filha, porque eu não posso fazer nada. Indigestão, intestino irritável, açúcar no sangue e colesterol. Olha isso, gente, que maravilhoso que é esse suporte. E o que que nós temos mais é que levar para as pessoas? Não é esperar ficar ruim, é já. Você tá bom? Então é você mesmo que tem que usar isso daqui. Porque quem tá doente tem que usar remédio. Quem tá bom é que tem que usar óleo essencial. E o Motivate, que eu acho que eu usei ele demais hoje para estar aqui. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem quer um metabolismo acelerado, quem quer fazer uma ativação e até mesmo de apoio e suporte para eliminar pesos, passa o Motivate no umbigo todos os dias. Ele é excelente. Inclusive, você vai sentir a pulsação no seu organismo. Ele promove confiança, coragem e crença. Eu sempre falei, sabe? A minha filha esses dias falou assim: mãe, você não tem medo? Eu falei, claro que eu tenho, só que eu alimento minha coragem, amada. Eu tenho que ter o medo pequenininho ali comigo, porque senão eu morro se eu não tiver medo. E a coragem tem que vir junto comigo. Então, quem eu alimento? Quem que cresce? É a minha coragem. Ou seja, vamos com medo, aumenta a coragem e só vai. Entende? Emoções de dúvida, pessimismo, ceticismo, falta de confiança, coragem, motivação. Eita! Confusão, sobrecarga, fadiga mental, exaustão, esgotamento físico, estagnação, depressão, sofrimentos e dores. Ninguém veio para sofrer. Todo mundo aqui veio para expandir, para crescer, para evoluir. Todo mundo aqui entrou pequenininho na barriga da mãe, saiu maior da barriga da mãe e hoje, independente da sua vontade, você está muito maior daquilo que você achou que você ia estar. Ou seja, é só para crescer, é só para evoluir, é só para melhorar. Tem coisas ruins na vida? Tem. Só que existe o bom. Não é porque você está passando por algo ruim que o bom não está acontecendo. O bom é paralelo. Tá sempre junto. Os dois tá sempre acontecendo. O claro e o escuro, o branco, o preto, o bom e o ruim tá sempre aqui. Agora, se você fizer o alimento daquilo que não é bom, é óbvio que você vai cada vez mais aumentar isso em você. E esse, gente, eu tenho uma paixão pela vida hoje, tão grande, tão
grande. Eu tenho uma gratidão a Deus pela vida hoje tão grande. Eu sempre tive, mas hoje cada dia mais. A hora que eu vejo a minha filha, sabe, crescendo, se desenvolvendo. Minha filha tá com 15 anos, gente. Eita, já pensou eu ser capaz de colocar no mundo uma criança, de colocar no mundo um adulto, de treinar minha filha? Eu não crio, não, tá? Quem criou minha filha foi Deus. Eu treino a minha filha para que ela seja digna de receber tudo aquilo que já está preparado para ela. Ou seja, gente, passion promove a atmosfera alegre e inspiradora. Ei, Celinha, você só deixou o bom comigo, né? Combate tédio, desinteresse, apatia, depressão e problemas de energia. Baixa libido. Gente, pelo amor, ninguém merece viver com baixa libido. A pessoa fica rabugenta, tem que ter amor pela vida, tem que ter paixão, tem que ter libido também, desempenho sexual, névoa mental, problemas de memória, frigidez, má circulação, problemas de menstruação e menopausa. Ou seja, nós temos aqui uma gama de produtos dentro desse kit, onde a gente vai conseguir levar tantas coisas boas para as pessoas. E eu vou parar de dividir tela com vocês, porque eu quero agradecer super essa noite. Quero agradecer essas duas mulheres maravilhosas que trouxeram essa abordagem, né? Luana, doutora Célia. Tamo junto, vamos tirar nossa foto, faz cara de bonito aí, já pega seu kit. Eu vou pegar o kit inteiro, gente, que eu quero mostrar o quanto que nós estamos aqui prontos para servir. Dá um sorrisão aí de quem vai servir, vai usar todos esses óleos aqui. Eita, deixa eu ver se tem mais tela aqui. Gente, tem mais uma tela. Então você dá uma segurada aí só por um segundo que eu vou. Já tá? Quem que tá entrando aí junto comigo, que tá acontecendo a mesma coisa do trava aqui? Pera lá, vamos ver se eu consigo agora. Fica aí, gente, porque quem não sai na foto não fica rico. Vamos só colar aqui. Ok? Primeira tela. Segunda tela agora. De novo, você não sabe que tela que você está. Mais uma vez. Aí, muito bem. Deixa eu só ver se deu certo aqui. Coladíssimo. Gente, é sempre um prazer estar aqui servindo. Bora junto, vamos levar isso daqui para todas as pessoas que a gente passar na frente, porque quem vê cara não vê que oração, quanto mais o coração. Imagina a mente, então, que ninguém consegue. Tamo junto. Tchau, tchau.